gente, li cada coisa em janeiro. No... Que foi isso? Vem comigo. Vou começar conforme comecei o ano. Comecei o ano com esse trem, gente. William Faulkner, O Som e a Fúria. Gente. Faulkner foi um vencedor do Nobel. Um escritor do século XX, um talentoso, assim, talentoso a toda prova. Aqui é de uma genialidade que fica difícil da gente acompanhar. Como que eu fiz para ler isso aqui? Primeiro, eu li um pouco sobre a obra. Aí eu entendi que era uma obra escrita a várias vozes, cada capítulo é uma pessoa diferente que narra. São 4 capítulos, nos 3 primeiros é uma narração em primeira pessoa, sendo que o primeiro capítulo é narrado por uma pessoa com deficiência mental severa, que não tem, tá com pernilongo, que não tem condições de ser linear, então ele mistura lembrança com momento presente, subjetividade com realidade objetiva, é uma loucura. Depois você tem mais 2 vozes em primeira pessoa, onde você começa a entender mais ou menos a história, e no final tem uma narrativa de uma 4ª voz, que aí é narrada em terceira pessoa, e aí é que você entende a história, e aí dá vontade de voltar e ler tudo de novo, para você ver qual foi a perspectiva de cada personagem, agora você entendendo qual história que é. Gente, é fantástico esse livro aqui. Eu li 2 vezes o primeiro capítulo, depois eu consegui ler os outros mais tranquilamente. Mas olha, a história é maravilhosa, não quero dar spoiler. Você tem que ter tempo para ler esse livro, porque você precisa se dedicar a ele. É um livro que não dá para você deixar ele ali, você dá um pega nele, depois você dá um pega em outro. Não faça isso, porque ele é difícil de você dar conta dele sozinho. Com outros fica impossível, mas recomendo muito, fantástico. Fantástico. Pirei. Outro que eu li que eu adorei. Ai, gente, eu fiquei tão tocada com esse livro. É um livro do Kafka, Carta ao Pai, também pela editora Companhia das Letras. Um livro fininho, escrito em formato de uma longa carta que o Kafka escreve para o pai dele, que é uma figura assim bem complicadinho. Mas o que acontece, gente? Isso aqui é um acerto de contas. E eu acho que tem muita coisa aqui que os filhos, e todos nós fomos e somos filhos, que promove um pouco de uma catarse daquilo que a gente gostaria de ter dito aos nossos pais, e por questões, né, variadas e variáveis, nós não falamos. E também para os pais, eu acho que quem é pai ler isso daqui estará em condições mais sensíveis para perceber o universo de um filho, né? Que o filho, ele tem um universo próprio, e muitas vezes ele é visto, hoje em dia cada vez menos, mas as crianças e os adolescentes eram muito vistos como acessórios, né? Como ali um anexo dos seus pais. Gente, que livro, viu? Nossa, eu dei uma choradinha. Outro livro, gente, quase que eu li livro só da Companhia das Letras.
foi esse aqui, que eu também adorei. Esse Ofício do Verso, do Jorge Luiz Borges. Um livro que eu curti demais, gente. Olha o tanto de coisa que eu marquei. Um livro de teoria literária e é formado por palestras que ele fez, acho que foi em Harvard. Onde foi, Jorginho, que você escreveu? É isso mesmo. Esse livro reúne 6 palestras proferidas por Borges em 1967 e 1968. Eu estou com um problema, estou precisando de uma fonoaudióloga, né? Em Harvard. Gente, são aulas sobre literatura, sobre poesia, sobre obras muito interessantes. Muitos mosquitinhos aqui. E ele, porque ele é genial, né? Quem já leu qualquer coisa do Borges entendeu que o cara não é bolinho. E ele é super humilde, gente. O cuidado com que ele vai conversando com as pessoas a partir de um lugar de muita modéstia é muito interessante da gente ver. É bonito da gente conviver com uma pessoa assim. E uma coisa que eu percebi em alguns contos dele que eu li quando eu era mais nova e que eu achei assim, muito chato, falava, gente, esse homem é muito chato, ele beira o pedantismo. Ele fala que ele acha várias obras dele que ele acha insuportáveis de chatas. Gente, eu achei tão ótimo isso. Ai, foi muito bom. É justamente por isso, né? Ficar esse preciosismo, essa coisa extremamente erudita que acaba afastando o leitor do que o próprio escritor deseja passar, né? E ele fala sobre isso aqui. Então é bonito porque é muito confessional também. Nossa, curti, gente. Li essa lindeza que eu favoritei, eu dei 5 estrelas para esse livro. Em Busca da Alma de Meu Pai, A Jornada de um Sherpa ao Cume do Everest, de Jeanlin Tenzing Norgay, com Broughton Colburn. Introdução de Jon Krakauer, aquele que escreveu No Ar Rarefeito, um livraço. E prefácio do Dalai Lama. Gente, também marquei várias partes, eu fiquei encantada com esse livro. Os Sherpas são esses homens que são nativos ali da região dos Himalaias, principalmente Nepal, e que têm como missão serem burros de carga dos europeus e dos norte-americanos que resolvem escalar o Himalaia, escalar especificamente o Everest. E é um povo, gente, de uma sabedoria, de uma simplicidade. Nossa, aqui juntou duas obsessões se uniram aqui e eu fui a nocaute. Uma obsessão que é o Everest, que eu diria que é montanhas de gelo. Eu tenho uma obsessão desde criancinha que eu desenho sem parar montanha de gelo, sou apaixonada pelo Nepal. Vocês sabem que eu sou budista. Juntou aqui o budismo do Himalaia com a expedição ao Everest. Gente, acabou com a minha vida esse livro. E aí o que aconteceu? Reavivou essa obsessão que eu tenho com o Himalaia, com o K2, com o Nanga Parbat, com todo mundo que fica acima de 7.000 metros de altitude, gente. Isso aqui é lindo, é todo cheio de fotografia. Eu escolhi para ser um dos livros da minha leiturada de verão, que era para escolher uma literatura de viagem.
a maneira como ele conta, a devoção que ele tem pela montanha, porque sempre me incomodou essa postura do europeu, que permanece sendo, né, uma postura de colonizador, porque eles usam até essa expressão atacar o cume de tal montanha. Que atacar o cume da onde, gente? É atacar a avó, pelo amor de Deus. Que coisa mais primitiva isso. E aí os Sherpas, assim, com um respeito, uma devoção, vendo a montanha como da instância do sagrado. E aí assim, eu fiz meditação, que eu tava em contato com o Everest. Gente, eu pirei. E aí eu me lembrei do livro que eu mais amei na vida, né? Um dos que eu mais amei na vida e que eu fiquei presa lá dentro, que foi A Montanha Mágica. Gente, tem a ver com essa loucura, com lugares muito altos e congelantes. É isso que aconteceu na Montanha Mágica, que eu fiquei presa lá, que eu tive febre, que eu fiquei doida. Mas aí, isso aqui reavivou essa paixão e agora eu tô que eu só leio trem de montanha gelada e gente muito doida arriscando a vida. Esse livro, ele é um dos livros que narra a tragédia catastrófica que acometeu não o Monte Everest, né? Porque o Monte Everest ele tem os seus ciclos, assim como tudo na natureza. Mas as tragédias que acometeram as excursões que em 1996 tentaram escalar esse Everest. Gente, que coisa mais impressionante. Já li no Ar Rarefeito, que é um absurdo de fantástico. Aí agora eu li esse daqui, que foi escrito por um dos Sherpas que estava nessa missão. E como último livro, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Esse Sherpa, ele é filho do primeiro Sherpa que alcançou o cume do Everest na década de 50. E depois que o pai dele faleceu, que não foi no Everest, o pai dele alcançou o cume e desceu. Depois que o pai dele faleceu, ele sentiu essa necessidade de ir em busca dessa experiência para seguir esses passos do pai. Gente, é a coisa mais linda. Aí quando eu terminei de ler esse daqui, eu emendei no Deixado para Morrer, que foi o Beck Weathers que escreveu junto com o Stephen Michaud. Gente, isso aqui saiu pela Intrínseca. O que aconteceu? Um helicóptero aqui, um besouro. Se eu sair correndo e gritando é porque eu não gosto do barulho. Eu amo os besouros e todos os bichinhos, mas esse som de motor eu tenho um pouco de fobia. Eu tomando café falando pelos cotovelos, gente. E aí, porque eu tava ansiosa para vir aqui compartilhar isso com vocês. Uma dessas pessoas dessa expedição de 1996 foi dada como morta. E o sujeito passou a noite bem pertinho do cume do Everest. Todo mundo deu o sujeito como morto, congelado. E esse sujeito, ele não me abre o olho no dia seguinte e vai atrás do acampamento, sozinho, todo faltando pedaço, uma coisa impressionante. No livro do Jon Krakauer, esse cara é citado. Nesse livro aqui do Sherpa, esse cara, a história dele é contada. E aqui a história é contada pelo próprio, que é esse figura aqui, lá, já tá com o nariz implantado. É impressionante. E aqui ele vai contar da depressão dele. Era um homem extremamente deprimido, que por conta disso ele foi criando, ele foi se aliando ao mundo cotidiano e começou a criar uma obsessão por montanhismo, porque era quando ele sentia que ele se afastava dessa depressão. Mas por quê, gente? Porque quando você está escalando uma montanha a 7.000 metros de altura, quando você está tentando chegar num cume que fica a mais de 8.000 metros, você não tem condições de pensar em nada mais além do passo a passo.
Então, como que ele precisou disso para viver no presente e se sentir aliviado da depressão. E aí, gente, tem depoimento da mulher dele, dos filhos dele, que conviveram com ele, com essa depressão toda, conviveram com essa fuga dele. E todos os ensinamentos que vêm disso. Tem um problema nesse texto aqui. Nesse texto não, nesse homem, eu acho que ele foi melhorando ao longo da história de vida dele, porque ele era um norte-americano muito soberbo, obviamente isso escondendo uma péssima autoestima que o levava para um lugar muito depressivo. E ele via aqueles povos por onde ele passava sempre com um olhar assim de superioridade, estereotipando os lugares, as pessoas, simplesmente porque elas eram diferentes culturalmente. Então eu fiquei com vergonha para ele de muitas piadas, ele é muito piadista, sabe aquela pessoa que fala de tudo e aí dá bom dia a cavalo? Ah, eu fiquei com bastante vergonha para ele. E também foi muito bonito, mas além disso, foi muito bonito ver o despertar dele. Então é um livro assim, para você ter raiva, ficar decepcionado e também torcer pela pessoa e ver que o sujeito é um ser humano e aí ele se embanana todo, mas precisa de uma lição gigante para poder entender que o que ele procurava estava ali debaixo do nariz dele. Então é um livro que ensina muito, sabe? E eu fiquei encantada. E agora, gente, eu acho que eu vou ficar um tempo lendo coisas de montanhas, porque às vezes acontece isso comigo, né? Aí eu já tô com esse aqui, Everest Escalando a Face Norte. E tem um outro ali que talvez eu pegue para ler também. Ai, gente, quando eu entro nessas viagens, eu dou corda, eu deixo, porque... Ai, deixa eu, né? Se eu não puder ficar um tempo obsessiva com o livro de montanhismo, o que eu posso fazer da vida, gente? Ah, não, me deixa. Me diga aí, você, sua melhor leitura de janeiro, que eu quero saber, para eu já fuçar lá na Amazon e enfiar na minha wishlist. Um beijo com muito carinho e até de repente.